A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o nosso amigo pastor Sandro, da igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, aqui em Carambeí. Como os irmãos sabem, nós temos o nosso canal no YouTube, onde toda semana nós postamos estudos bíblicos referente à nossa revista da Escola Bíblica, e tem sido um grande acréscimo no nosso espiritual. O Senhor tem falado grandemente através das lições, de todo o estudo da palavra. E a revista passada falamos a respeito sobre um relacionamento familiar. Foi algo que alegrou muito nosso coração, em falar em vários contextos dentro da casa. Filhos, relacionamentos de pai e a mãe, filhos e pai, pai e filhos. Foi algo marcado em nossas vidas. Você que pode dar uma olhadinha lá nos conteúdos da escola bíblica dominical, as escolas bíblicas no qual tem sido uma bênção em nossa vida. Queremos dar início também a mais uma lição, mais um assunto, escola bíblica, sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então nós estaremos falando sobre as potestades, sobre as influências, sobre o mal. Estaremos falando o quão difícil está sendo para a Igreja de Cristo hoje, no tempo que está vivendo, essa igreja se manter na posição com Cristo sobre a terra. E antes de nós começarmos essa lição, eu quero fazer uma oração breve com você, para que o Espírito Santo de Deus continue concretizando em sua vida. Que o Senhor continue sendo louvado, honrado, e que uma grande obra continue sendo realizada na tua vida, não só na tua vida, mas sobre toda a tua casa, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças nesse dia, Senhor. Te dou graças nessa hora, Pai, pela vida dos teus servos, pela vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor continue fortalecendo cada um dos teus filhos, ó Pai, da graça, e que as tuas mãos estejam sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Estamos um pouco resfriados, irmãos, nos perdoe, mas tudo é para a glória do Senhor Jesus. Não nos abatemos. Aleluia. Queremos fazer a obra do Senhor Jesus. O Espírito, a igreja diante do Espírito da Babilônia. Hoje estaremos falando, Apocalipse 17:5 vem dizendo que e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominações da terra. Estaremos falando hoje sobre essa tempestade que tem vindo ao meio da igreja do Senhor Jesus. Essas abominações, esse pecado aonde tomou conta hoje desse mundo, essa prostituição aonde hoje está de uma maneira derradeira, uma maneira hoje totalmente avançada no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Há uma febre e queremos ver e analisar e estudar como a igreja do Senhor Jesus, ela se mantém na posição do espírito da Babilônia. Então vamos falar que a igreja deve primeiro se revestir do Espírito Santo de Deus. A igreja deve revestir ao Espírito. Presente no cenário atual, isso deve ser feito por meio de compromisso inesgotável com a autoridade da palavra de Deus. Então a igreja se mantém de pé. A igreja vai conseguir vencer diante da palavra do Senhor Jesus. Se você não ama a palavra, se você não gosta da palavra, não tem como você vencer os principados, potestades que tem rodeado esse mundo tão perverso. A igreja de Cristo, ela só será vencedora
através da palavra do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica está no livro de Revelações, ou livro de Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Você que tem a tua palavra, deixa marcadinho aí para você estar estudando, aleluia, a leitura da palavra do Senhor Jesus. Então vamos aprender, irmãos, durante esse tempo que nós estaremos aqui, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que breve devem acontecer. Então o texto, o livro de Apocalipse, nos mostra ainda coisas que ainda vão acontecer sobre essa terra. É o livro das revelações, por ser da natureza escatológica. O livro não é fácil de interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se prendemos em identificar a Babilônia literal. Nesta lista, os eventos da grande tribulação, nosso objetivo é alertar, é avisar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presentes no cenário global em que nós vivemos. Então, vamos entender que não vamos nos manter, não vamos entrar totalmente na escatologia do livro de Apocalipse, mas queremos apenas enfatizar alguns aspectos para que nós possamos dar base à mensagem pregada nesse dia, a mensagem anunciada nessa noite. O espírito da Babilônia está rodeando esse mundo e nós só vamos vencer pela palavra do Senhor, o nosso querido Jesus. Aleluia! Babilônia e seus significados, para que nós possamos entender os significados da Babilônia. Primeiro, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, no qual os reis da terra se prostituíram. Em Apocalipse 17, versículo 1 ao 2, você vai ver esse texto da palavra do Senhor. No texto bíblico, destaca-se 3 termos gregos. Porme, que significa prostituta, pormeu, que também é prostitui-se, e porneia, que tem a sua tradução de prostituição. Olha só que interessante, irmãos. A mensagem do profeta no Antigo Testamento, esta expressão aponta-se para a idolatria, isto é, prostituição espiritual. Aleluia! Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo. Então você vê que esse espírito da prostituição, esse espírito da Babilônia, ele está rodeando essa terra. E eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão, que infelizmente esse espírito da prostituição, esse espírito da sensualidade, esse espírito que hoje tem vindo, tem entrado sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Temos que orar para que a sensualidade ela venha sendo desmascarada, destruída pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Temos que se manter, que o espírito da Babilônia está tentando entrar, está tentando, aleluia, achar o seu posto, achar o seu lugar. Mas no nome de Jesus eu quero declarar a igreja de Cristo, aleluia, o espírito de prostituição vai ser destruído pelo poder da palavra de Deus. Não vamos ceder às meretrizes dessa terra, não vamos nos ceder às meretrizes do mundo, de Satanás, não, porque a igreja de Cristo vive pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus,
Deus dará vitória para a sua igreja. A mulher e a besta de escarlata, a mulher montada sobre a besta, essa dá um destaque à grande prostituta de Apocalipse 17, versículo 3. Ela se veste de púrpura escarlata, que significa o reinado de luxo, um reinado de ouro. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que significa o materialismo e o poder econômico. Então você percebe, irmãos, que sobre esse reinado da Babilônia, sobre esse espírito babilônico que quer entrar sobre, ele não está embasado apenas sobre a sensualidade, apenas sobre a prostituição, não. Ele está embasado em vários aspectos, como também a prostituta, como a Babilônia, que tem as suas riquezas, os seus bens, tem a sua matéria. E eu creio que aquele que tem essa essência da riqueza dentro de si, ele nem se pensa no Criador Jesus Cristo. Quando você olha para o texto da palavra do Senhor, você vê que hoje a igreja está preocupado em ter, está preocupado em suas vestes, suas roupas, em sua beleza. Você vê hoje que pessoas, que eles estão embasados nesse pensamento, nesse raciocínio, onde eles precisam ter, adquirir, conquistar, eles têm que ser alguém. Quando nós aprendemos na palavra do Senhor, que o Senhor quer o nosso coração, a nossa alma puro diante da presença dEle. Então essa preocupação, então mistério, a grande Babilônia, na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, o mistério da grande Babilônia, em Apocalipse 17, versículo 5, você vai ver isso. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas símbolo babilônico e descrito como o grande, porque é poderoso e de vasto alcance. Refere-se à mãe da prostituta, a abominações da terra, Apocalipse 17, versículo 5. Ela é a mentora de todas as rebeliões contra Deus e consequente depravações da sociedade babilônica e responsável pelo assassinato dos santos, das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito da perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Então você percebe que o espírito da Babilônia é muito mais do que nós podemos compreender. Entre o espírito da Babilônia há muitas setas inflamáveis do inimigo que tentam atacar a igreja do Senhor Jesus. Não é só a beleza, não é só em ter, mas também é a perseguição sobre os fiéis que querem alcançar o céu de glória. Não pensa que o inimigo está contente com a sua vida, não, meu irmão. Não pensa que o inimigo, aleluia, ele está feliz por você servir o Senhor. Ele quer achar uma brecha para tentar destruir. O espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Eu tenho algo para te dar. Tudo aquilo que nos leva a afastar-se de Deus, todo pensamento, todas as ocasiões que nos levam a afastar de Deus, é um espírito babilônico que tenta nos tirar da presença do autor, consumador, Jesus Cristo. Você tem que entender uma verdade da parte do Senhor. Deus chamou você para viver uma vida santa, repreensível, uma vida de amor, de caráter, de testemunho na presença de Deus. Deus te chamou para que você tenha esse compromisso, esse propósito com Ele sobre essa terra.
Não podemos nos contaminar com as coisas do mundo de maneira nenhuma. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre tua vida, sobre tua história, sobre tua família, que toda palavra lançada é destruída, é repreendida em nome de Jesus. O espírito da Babilônia, no sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo com o dinheiro e os deleites da sua vida. Olha só o que o espírito da Babilônia ele vem fazendo sobre a igreja. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio de afrouxamento da moral. Então você pode ver que essa questão, esse espírito babilônico, ele afeta em várias áreas da igreja do Senhor Jesus. Esses deleites, os prazeres, aquilo que fala assim, isso não dá nada. Aí Deus está se agradando com isso. Ei, não se engane, irmãos, Deus está sondando nossa alma, nosso coração. Vamos dar conta para Deus aquilo que nós estamos fazendo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia excede formas de influência na política e na cultura. Você acha que esse espírito babilônico não está no meio do governo, irmãos? É por isso que nós, como igreja, temos que orar pelas nossas autoridades. Temos que orar pelo nosso governo, para que Deus entre e faça uma grande obra sobre aquele lugar, para que cadeias sejam quebradas, principados sejam quebrados. É Deus dizendo, eu quero que você se levante em posição de clamar ao nome do Senhor. Aí você vai ver no sistema econômico, onde o livro do Apocalipse diz que registra o enriquecimento dos mercados, por meio da explosão da luxúria e da licencialidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Você vê que hoje há uma briga, muito grande entre as pessoas, hoje onde um quer ter mais do que o outro. Então isso virou uma politicagem. Isso hoje está inflamando o tempo que nós estamos vivendo. Vamos também aprender, vimos agora sobre o espírito da Babilônia, vamos também entender como que a igreja se posiciona diante do espírito da Babilônia. Não negociar audoxias da palavra. A igreja não pode se corromper. Você não pode negociar aquilo que está na palavra. É Deus dizendo para uma igreja de Cristo que ela só terá vitória quando ela se posicionar diante das coisas que estão lá fora. É você bater o pé naquilo que você crê, pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos. Você fala, não, eu creio na palavra de Deus. Não negocie aquilo que não tem negócio, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está decretada e ponto final, não pode ser negociada. Então a igreja, ela só vai ter vitória quando ela não negociar, aleluia, o seu conhecimento bíblico. Essa igreja só terá vitória quando ela se formar o caráter de Cristo. Você é a imagem, é escolhido do Senhor, você não pode negociar o seu caráter. Você é cristão, você é servo de Deus, você é alguém que teme a Deus, a palavra de Deus. Deixe essa palavra, meu irmão, na tua vida. Não troque o seu caráter por nenhum pensamento humano. Não negocie o seu caráter diante da sociedade. Guardar a volta de Cristo é você todo dia está preparado para a volta de Jesus. Isso não pode ser trocado. Isso não pode ser negociado. É o Senhor dizendo na sua palavra
Ele te chamou para a graça, viver na salvação. Não negocie a tua salvação por uma bebida. Não negocie a tua salvação por uma droga. Não negocie a tua salvação por uma prostituição. Não negocie a sua salvação por uma fornicação. Não negocie a sua salvação, aleluia, por algo errado. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Então, esperar-se da igreja que se mantenha fiel na palavra, que desenvolva o seu caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor Jesus. Amados, vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce formas de influência na sociedade global. Suas ações, elas buscam o completo domínio político, econômico, cultural, religioso, em oposições aos valores da fé cristã. O avanço dessa ideologia aponta para a iminente volta de Cristo, de Lucas 21:18. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, 2 Timóteo 2:6-7. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus 28:20. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas 4:19. E santificar-se para a vinda do Senhor, em Hebreus 12:14. Com essa palavra, nesse dia, nessa hora, eu quero que você busque revestimento de Deus para a tua vida. Eu quero que você busque a misericórdia de Deus para a tua vida, que você não se dobre. Pastor, eu se afastei apenas um pouco, mas volte, retorne. Jesus está te chamando. Jesus tem saudade de você. Pastor, a influência é muito grande, mas o Senhor está dizendo, eu vou te fortalecer. Pastor, perdi o desejo da salvação. Jesus está dizendo, eu sou aquele que renova a alegria da salvação. Que você nesse dia, meu amado irmão, ao você ouvir essa palavra, você possa entender verdades da parte do Senhor Jesus. Você não pode aceitar negócios desse mundo, desse espírito babilônico. Não deixe com que essas influências venham destruir a tua fé concretizada dentro da palavra do Senhor. Na próxima lição vamos estar falando sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então você vai estar já pronto e atento à nossa próxima lição, no qual passaremos aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve para estar ajudando a igreja do Senhor Jesus marchar na terra e levarmos a palavra do Senhor a corações que precisam ouvir a palavra. Eu deixo aqui esta palavra ao teu coração para que o Senhor continue fortalecendo você, para que o Senhor continue honrando você sobre essa terra e que o espírito de excelência, de entendimento venha bradar no teu coração e sobre a tua vida. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra em nome de Jesus e que toda palavra lançada contra a tua vida venha caindo por terra e sendo destruído em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e que a presença de Deus seja com você hoje e sempre, em nome de Jesus.